Meu nome é o nascido servo de Cristo, João, santo de Deus, para ser pioneiro do evangelho da filiação, da incorrupção, um guardião da dimensão dos encontros, dos reinos da glória, dos reinos da teletransporte, dos reinos da ascensão às diversidades da glória de Deus. Então, quero que você esteja preparado para uma certa guerra que precisa lutar para retomar certos domínios sobre determinados reinos do Espírito que controlam os assuntos da humanidade. Então o Senhor disse: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir. Nós resistimos aos dardos inflamados dos demônios. Vocês compreendem? Então o Espírito Santo proferiu as seguintes palavras: chegou o momento oportuno do corpo de Cristo começar a se elevar aos reinos do poder e governar os domínios sujeitos ao poder. Os principados exercem o governo. Poderes excessivos. Os poderes são domínios. Se você não compreender sua posição no âmbito espiritual, poderá não ser capaz de exercer a máxima influência sobre o seu ambiente ou a jurisdição que Deus lhe confiou. Eis a questão. Deus disse: pois vocês são reis e sacerdotes para Deus. Você é uma princesa. Você é uma princesa. Significa que se você for um príncipe, terá capacidade para governar sobre outros poderes. Como príncipe, você deve ser capaz de ascender a dimensões de domínios. Dimensões sujeitas a poderes. E governar esse poder. E trazer salvação para a sua comunidade. Mas antes de alcançar o objetivo de destronar os poderosos príncipes soberanos das trevas, que exercem domínio sobre esses reinos de escuridão, torna-se absolutamente fundamental que ocorra uma intensa guerra espiritual. É isso que Pona quis dizer com nós lutamos. Você consegue entender isso? Principados não vêm até você como cristão. Você é muito imaturo. O que eles viriam buscar? Eles viriam por você? Por quê? Principados nas regiões celestiais? Não foi quando Daniel começou a orar? Ele provocou algo nos reinos. Anjos começaram a descer. Houve uma guerra nos céus. Enquanto Daniel estava confortável vivendo em sua mansão, orando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Nada acontece. No momento em que você entra na cidade e começa a combater as fortalezas da sua comunidade, a guerra vai explodir intensamente por todos os reinos. Saiba que existe uma guerra espiritual constante entre os principados das trevas e os poderosos principados da luz. E essa guerra é um choque de interesses. É uma dominação política. Quem de vocês será capaz de reivindicar a influência sobre os poderes que Jesus Cristo recuperou e trouxe de volta do túmulo? Eu realmente pensei que alguém aqui já tivesse compreendido essa mensagem. Agora, permitam-me dizer isto com clareza. Peço que prestem muita atenção ao que direi agora. Porque depois disso, você vai orar de forma estratégica e verá resultados. Porque você sabe o que fazer como ministro. Você diz: eu agora ascendo à dimensão que controla este ambiente. Você segue o principado. Essa posição, esse trono é meu. Quem é você? Eu sou um rei. O que você quer dizer? Meu pai é o rei dos reis. Levantem as suas cabeças. Você entende? Você entende? Pedro se levantou. Vocês, portais eternos, para que o rei possa entrar. Agora eu não te chamei de rei. Pai Deus. Não, nós pregamos como se eu fosse um rei. Não, um rei é um príncipe. No reino, você deveria ser uma potestade que governa poderes. A razão pela qual não controlamos comunidades e países
é porque não sabemos disso. Temos a posição de dizer: levantem a cabeça. Levantar a cabeça é ascensão, porque a Bíblia chama isso de portas eternas. Esses são portais espirituais. Esses não são portões físicos. Levantem suas cabeças. Assim, pessoal, seja elevado, vocês, portas eternas. Que o rei venha. Não, somente os reis entram por ali. Reis. Mas a Bíblia nos diz que Jesus despojou completamente os principados e as potestades. Ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Em todos os lugares onde existem principados, também se encontram as potestades, principados e potestades, conforme nos diz a Sagrada Escritura. Vou te dar 2 posições poderosas sobre as quais você vai reinar para que seu ministério ascenda, para que seu ministério prospere. A primeira se chama o poder do ar. Agora, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe do poder do ar. Mas, filhos de Deus, quem deu ao diabo a posição de príncipe sobre o poder do ar? Vou te dar uma escritura. Quando Jesus Cristo saiu vitorioso do túmulo, ele disse: toda a autoridade e o poder. Não estamos falando de principados neste momento. Veja, porque potestades são instituições governantes. Elas são lugares de autoridade. Eles funcionam basicamente como grandes parlamentos de ordem espiritual, representando verdadeiros tronos celestiais. Quem quer que se sente neles terá acesso a tudo o que aquele poder específico pode controlar. Então, o que Jesus recuperou quando saiu do túmulo foram todos os poderes. E ele disse, agora ele começou a mencionar diferentes lugares onde esses poderes estão. Ele afirma solenemente que existem poderes nas regiões celestiais, em toda a face da terra, e também nas profundezas debaixo da terra. Sendo assim, o poder do ar representa o meio de acesso direto ao íntimo do coração de todos os homens. Quem quer que seja príncipe, quem quer que seja o príncipe sobre o poder do ar, influenciará as mentes dos homens. Então Paulo diz, Jesus fez a parte dele. Ele recuperou todos os poderes perdidos nas regiões celestiais. Ele recuperou todos os poderes perdidos na terra e debaixo da terra. E ele parou por aí. Ele disse, eu vos dou poder. O que estamos fazendo com o poder? Poder não se resume apenas ao ato de falar com poder. Poder é governança, poder é controle. Poder é o estabelecimento de cultura, de tradições e de sistemas. A Bíblia diz, Deus, não vos conformeis com os sistemas deste mundo, mas sede transformados pela... Então, há um sistema que governa o mundo, que o príncipe da potestade do ar estabeleceu. Ele diz que o espírito do príncipe do poder do ar é o espírito que agora opera. Então, nos filhos da desobediência, como isso acontece? A Bíblia diz que o Deus deste mundo, que é claro, é o príncipe do poder do ar, cegou as mentes deles. O Deus deste mundo, que é o príncipe do poder do ar, teve acesso, através do poder do ar, às mentes dos homens. Então nós temos centenas de milhões de pessoas cujas mentes estão cegas para o Evangelho de Cristo. Portanto, a pregação não é ir até a comunidade para pregar para as pessoas. A pregação está ascendendo aos domínios da mente e transmitindo luz. Então, quando você já transmitiu luz através da conquista e dos domínios, aí você envia apenas 20 pessoas para a comunidade. Essas 20 pessoas, quando disseram Jesus é o Senhor, sim, Senhor. Onde fica a sua igreja? Onde está Jesus? Jesus é o Senhor, estou indo. Você vai se surpreender ao ver que quando você faz uma cruzada, naqueles poucos dias o estádio fica lotado. Por quê? Porque antes da cruzada você ascendeu ao príncipe de... Você se tornou o príncipe do poder do ar. Quem governava a influência que é direcionada à mente humana? Você pode mudar uma nação, você pode mudar uma comunidade, você pode mudar um parlamento, você pode mudar um país, você pode mudar um continente. Tudo o que você precisa fazer é encontrar um lugar secreto, encontrar a natureza selvagem
Encontre um lugar e entre. Diga o nome do país. Pegue o mapa do país. Subir. Alia, Sepayada, Efrapacayada, Separadia, Ali Sapayada, Alia, Sahila, Fepayada, Ecosapahira, Masapayada, Laila, Familia, Sepacariada, Yakabaya, Sefria, Perica Payada, Entosapanicavayada, Sa Emperadia. Evaíla, Erina, Cefaíla, Ecamária. Nós ascendemos em níveis espirituais quando alcançamos certas profundezas nos domínios do nosso pecado. Quando nos elevamos a esse encontro, algo fica capturado nos ambientes.